a minha sensação, não sei se vocês já leram Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, mas se não leram, leiam. É outro livro que faz a gente se sentir, tipo, idiota, entendeu? É óbvio que ninguém faz. É tão óbvio que a gente não faz, né? Isso, é tão simples, entendeu? E esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, se eu não me engano, ele foi escrito em 1930, para ver como não sai de moda, entendeu? Nayara, não anuncia antes. Espera todo mundo ver o resultado. Bom, eu vou esperar o susto de vocês. Na última cumbuca ela sorteou, só que só apareceu para ela. Daí ela já cantou, entendeu? A sorteada foi a Mariana. E tipo, a gente ela aqui... Queimou a largada. Eles acharam que eu tava fazendo treta aqui para os outros se apresentarem. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Então, Camila, Chafi, Eduardo, Nayara, Aline e Mariana. Vamos lá. Não vou cantar, vou esperar o sorteado se manifestar. Fazia tempo, hein? Tava até com saudade. Eu já quis comentar logo no começo para puxar para você a energia, né, Camila? Já puxou. Não, mas eu tava sentindo que ia ser a Camila. Ontem à noite eu tava fazendo minha apresentação, apareceu Camila Lois no meio da minha apresentação. Eu falei, ué, o que a Camila tá fazendo aqui, gente? Que absurdo. Mais um sinal que tem galho aí, hein? Olha só. Mais um sinal que ela está fazendo chuncho. Vamos lá. Calma aí. Estão vendo a tela? Sim. Bom, então vamos lá. De gerenciar a si mesmo a gerenciar outros. Como a gente estava comentando, né? Eu acho que ainda não estava gravando. Esse capítulo é um capítulo que a gente tem que... É o básico que não se faz e já trava toda o pipeline da liderança, né? E aí a gente fala sobre 3 realizações de gestores de primeira viagem. E logo no começo, e ele fala muito isso na apresentação, que é sobre a questão que... qual é a maior dificuldade, né? De deixar de pensar menos neles e pensar mais nos outros, que é a questão do delegar, da questão de... eu não sou mais o operacional, que era o individual, né? Aquele técnico operacional, excelência no meu trabalho individual, mas eu preciso pensar na excelência e na capacitação do pessoal que trabalha comigo. Então, ele traz aqui que as 3... Calma aí que eu estou tirando vocês da minha frente. Estou para cima. As 3 mudanças que podem ser resumidas, né? Isso também é bem interessante. Eu vejo que não é só, né, nos gestores de primeira viagem, eu acredito que isso vai aparecer em todas as lideranças, né, conforme a gente for subindo. Mas, assim, não é só em liderança, na minha concepção. São em todos os cargos, todas as funções. Deixar claro, sabe, o combinado que não sai caro, na descrição de cargo, nas atribuições, definir e atribuir o trabalho a ser realizado. Porque, assim, é bem diferente o que eu espero e o que a outra pessoa espera e o que eu disse e o que a outra pessoa entendeu. Então, também, a questão por exemplo, só da fala, né? A fala, eu acho que o poder da comunicação está muito não no que eu falo, mas no que o outro entende, né? Aquelas coisas que a gente escuta sempre, mas eu te disse que era dessa forma, eu te disse, né? Isso acontece não só no trabalho, mas em casa, né? Relacionamento, mas a pessoa não entendeu desse jeito. Então, eu vejo que isso é o básico, e não é feito, porque as pessoas acreditam que, assim, se eu virei gestor ou qualquer outra função, está claro na cabeça da pessoa que tem que ser feito. Então, isso é uma né, das 3 áreas. Permitir aos subordinados diretos que façam trabalho enquanto monitora, orienta, fornece feedback, adquire recursos, soluciona problemas e se comunica.
questão, assim, não fazer pelo outro, porque normalmente a gente não tem paciência. Então, assim, lógico, por que a gente não tem paciência? É porque a gente não quer, né? Aí está envolvido muito a questão da inteligência emocional, a questão de querer deixar o outro fazer. Então, por exemplo, por mais que vai demorar mais, isso é uma coisa que eu sempre tive comigo. Por mais que vai demorar mais, é melhor que você ensine o outro a fazer ou deixe o tempo do outro do que você ir lá e fazer, né? Lógico, você fazendo, se você tem mais experiência e outra, né? Você já saiu na frente, porque você sabe o que você quer. O outro está adivinhando, não adivinhando, mas alinhando com a sua expectativa, porque você que foi o emissor da mensagem, né? Então, e isso eu acho que também é muito difícil para os gestores de primeira viagem, de pegar e falar assim, olha, ser inteligente nessa condição, né? E falar assim, olha, não, desse jeito não está muito legal, vamos tentar dessa forma, e dando, como é que fala? Que no inglês é o triggers, né? Como é que é? Os gatilhos, né? Os gatilhos para ele ir conseguindo chegar lá. E o terceiro, desenvolver... Oi. Deixa eu até falar, eu não lembro em qual livro a gente leu isso. Lembra que a gente leu a importância de contar, quando você demanda uma tarefa, a importância de você contar todo esse storytelling da tarefa para a pessoa que vai desempenhar? Então, e você falando isso, me veio esse livro que a gente leu lá atrás, que falava sobre isso. Então, essa habilidade de realmente repassar, eu acho que é uma trava gigantesca, porque, puta, será que eu vou ter que contar toda a história? Se eu tiver que contar toda a história, realmente vai travar a minha... Acho que essa também é uma grande dificuldade para os gerentes do primeiro nível, né? Porque antes eu executava, então vinde a mim. Muitas vezes eu não consigo nem saber o que para mim era bom quando me passava. Quem dirá saber como passar, né? E aí repete o mesmo erro, né? Na verdade, né? E sim, eu acho que foi no Scrum, Mari. Acho eu, não sei. Mas foi, a Aline está fazendo assim. Foi. Então, assim, a questão de, por exemplo, de pegar e contar, né? O que não pode faltar? Quais são os pressupostos? O que você imagina? E também, falando no Scrum, voltando um pouquinho do Scrum, é a questão do, por exemplo, não deixar... Eu faço muito bem isso com a Karine. A gente faz bem isso. A Karine não está hoje. Mas, assim, quando uma atividade é muito complexa, né? Fazer por partes. Então, é aquela questão, faz, entrega, corrige. Faz, entrega, corrige, sabe? O feedback que não deixa só para o final. Que daí vai alinhando. E aí não espera toda a produção para falar, não, né? Não era nada disso que eu queria. Fiz totalmente errado, né? Então, mas vamos lá. Desenvolver contatos sociais, estabelecendo relacionamentos com subordinados diretos, chefes e grupos de apoio, buscando promover diálogos abertos e confiança. Na verdade, aqui eu vejo que não vou ser maldosa no que você ter... com bons relacionamentos você consegue mais coisa, né? Aquelas coisas tipo, só vou fazer porque é você, né? Que isso existe. Mas eu vejo assim, o relacionamento hoje é uma questão de estreitar laços, né? Então, o gestor ele tem que ter essa inteligência de ter esses laços com as pessoas, né? Não só, eu acho que não é o por interesse, né? Eu acho que muita gente faz por interesse, mas a questão de como fazer amigos e enfrentar... já acho que esse é o nosso próximo livro, hein? Tá aparecendo demais. Mas interessar-se verdadeiramente pelo outro, né? E estreitar o relacionamento. E aí ele vem com essa tabela linda, maravilhosa, né? Já deixando o passo a passo para a gente, né? E da passagem 1. Então, o colaborador individual para o gestor, né, de primeira viagem. Então, no colaborador, e ele sempre divide nessas 3 áreas, que é gerenciamento de tempo, habilidades e valores profissionais. Né? Então, eu vou começar aqui. Habilidades. Gente, eu vou ler porque eu não vou saber de cor tudo, tá? Mas no colaborador individual, qual é a principal diferença? Que é o que a gente falou na outra apresentação. O domínio técnico especializado,
faz o trabalho em equipe, mas é um trabalho em equipe onde ele não tem que monitorar a equipe, né? É um trabalho dele com a de colaboração, né? Desenvolvimento de relacionamentos visando benefícios e resultados pessoais, utilização de ferramentas, processos e procedimentos da empresa. Já quando ele vira o gestor de primeira viagem, ele já tem que pensar em planejamento, definição do cargo, porque como que ele vai alinhar as expectativas, aprender a selecionar o pessoal, ele fala no capítulo sobre isso, né? Delegação de tarefas, monitoramento na verdade ele fala sobre tudo isso no capítulo. Monitoramento de desempenho, coaching, feedback, avaliação de desempenho, gratificações e motivação, comunicação e ambientação, desenvolvimento de relacionamentos acima e aquisição de recursos. Olha como as habilidades aumentam, né? Drasticamente aí, dobra, né? No gerenciamento de tempo, quando ele é individual, ele tem uma disciplina diária da questão dele com ele mesmo e cumprimento de prazos pessoais, né? Normalmente de curto prazo, coisas rotineiras. Já quando ele vira o gestor de primeira viagem, ele já tem que ter um gerenciamento de tempo de planejamento anual, disponibilização de tempo para os subordinados, né? Definição de prioridades para o departamento e a equipe, tempo de comunicação com os outros departamentos, clientes, fornecedores. Até ele comenta sobre de estar disponível. E aí eu acho que também não pode ter uma confusão, né? O estar disponível, que toda hora ele está apagando fogo, né, sendo bombeiro, e o estar disponível de uma forma inteligente, né? Então, isso a gente sempre comenta onde a gente está, porque às vezes o gestor ele está super disponível, mas ele só resolve bucha. Eu vejo que não é dessa forma que ele quis dizer no livro. E o terceiro são os valores profissionais. Então, quando ele é individual, obtenção de resultados por meio de proficiência profissional, né? Então, ele faz para ele trabalho de alta qualidade, técnico especializado, incorporação dos valores da empresa. E já quando ele é o gerente de primeira viagem, obtenção de resultados por meio dos outros. Então, isso também eu acho que é uma dificuldade, né? Dele entender que o resultado dele o sucesso dele é o sucesso que vem da sua equipe. Então, quanto mais ele treinar a sua equipe, quanto mais ele preparar a sua equipe, melhor vai ser o sucesso dele, né? É mais ou menos a questão que a gente fala de indicadores, né? Se eu tenho um ticket médio maior, se eu tenho um número de pedidos maior, o meu faturamento, que é um indicador de resultado fim, vai ser maior, né? Então, como é que eu trabalho por partes para chegar lá no todo, né? E eu vejo que é bem isso. Sucesso dos subordinados diretos, trabalho e métodos gerenciais, sucesso do departamento, ver-se como um gestor de integridade visível. Então, diferente do que ele tinha de, eu tenho os valores da empresa, agora ele tem que ser um exemplo, né? Ele tem que mostrar, porque exemplo arrasta multidões. Bom, aí ele começa a falar das habilidades, né? Definir e atribuir o trabalho a ser realizado. E aqui ele comenta que isso normalmente ele não é foco de treinamento, que foi o que a gente começou a fazer, né? Eles acham que são habilidades intrínsecas ou de fácil aquisição. Então, para mim já está fácil, eu já sei o que eu tenho que fazer. E assim, né? É interessante isso porque muitas empresas não trabalham com indicadores de desempenho, né? De resultado, não tem metas. Então, a pessoa não sabe a sua atribuição, né? Não está claro para ela, né? Não está de uma forma explícita para ela. Ela não sabe qual é o resultado que querem dela. Então, qual é o meu indicador? Eu sou responsável por qual indicador, né? O que vai me medir? Aí começa aquelas confusões de eu sou diretor, faço função de gerência, a gerência faz função de supervisão, supervisão faz função operacional, e aí fica aquela confusão que um invade o campo do outro e o trabalho fica árduo, na verdade, né? Porque poderia ser muito mais simples se eu soubesse, não, eu começo daqui e vou até aqui. Pronto, eu tenho que ser bom, excelente aqui. Não, todo mundo quer atuar em tudo, e aí tem os que são os fantasmas, né, que faz tudo para ninguém enxergar, então não faz nem o dele, porque tem outras pessoas que estão fazendo. E aquela confusão, né? Dá até falta de ar. E aqui ele fala
que teoricamente, o óbvio seria falar com o chefe sobre as suas atribuições, né? Mas ele traz a importância de conversar com colegas, fornecedores, grupos relevantes, clientes, para entender se realmente o que a gente está fazendo, né, a equipe está fazendo da melhor forma. Então, as atribuições elas podem melhorar com essas conversas. Então, isso também eu acho que é interessante. A atribuição, não sei se a Lucy não está aqui, mas a atribuição eu não sei se é algo também... É esse ponto. Eu acho que tem melhoria de processo na atribuição, sabe? Assim, eu posso fazer mais. Então, não é aquela coisa, nasci assim, morri assim, né? Cresci assim. Mas isso aqui não fazia parte da minha atribuição. Mas agora, conversando com os clientes, eu vejo que vai fazer sentido estar conosco isso, né? Oi. Essa questão que você está comentando, o que a gente vê muito, né? Na verdade, não é só o eu não saber exatamente qual é a minha função, onde eu começo e onde eu termino, mas às vezes nem mesmo os colaboradores no meu mesmo nível e nem os meus chefes diretos sabem quais são essas funções. Então, eu acho que o grande problema é que às vezes isso não está claro para ninguém. E daí todo mundo faz porque, assim, alguém tem que fazer. E o primeiro que levanta a mão, o primeiro que se mostra, vai ser a pessoa que vai fazer. E aí acaba virando uma função dessa pessoa independente de qual seja o cargo que ela ocupa. Então, às vezes, é uma confusão para todo mundo dentro da empresa, não só para a pessoa que está ocupando o cargo, né? Vai assumir o filho, né? Começou, aí assume o filho para o resto da vida depois, né? Fez a primeira vez, já era, justamente porque não tem isso que você disse agora, né? Não tem claro para ninguém, nem para cima nem para baixo, qual que é a atribuição de cada um. Toma que o filho é teu. E o que é interessante, que não adianta, né? A estabelecer metas, isso vem top-down, não adianta, entendeu? Então, assim, a partir do planejamento estratégico, a empresa tem que estabelecer metas. Então, se lá em cima a gente não faz nem planejamento estratégico, a gente vai indo, né, na nossa... Como que vai... Então, como que vai saber, né? Não sabe. Então, é isso. Às vezes até faz, Cami, mas em alguma fase da hierarquia, essa informação para e não passa mais para baixo. E aí todo mundo dali para baixo fica perdido e todo mundo dali para cima acha que o pessoal de baixo não faz o serviço que tinha que fazer. Então, e uma coisa interessante é que antigamente, hoje a gente vê ainda, mas muito menos, né? Era a questão do medo de abrir, né? Abrir os dados, abrir quanto a empresa fatura, abrir quanto que, né? Então, era tudo muito. Hoje não, hoje há uma transparência de mostrar, né? Mas não é ainda uma coisa tão normal assim, sabe? Tem ainda muita gente que tem medo de abrir dados. Aí, se não abre, se não é transparente, não adianta, né? Como é que vai... Não tem... Aí, nos valores da empresa está transparência. Bom, continuando. A importância do saber delegar e saber para quem delegar, né? Aquela questão que a gente fala, aproveitar o melhor de cada um. É necessário que recebam um treinamento e coach para aprender a dominar as atividades relacionadas a acompanhamento e revisões regulares. Então, assim, a questão de estar sempre se capacitando, né? Sempre indo. Não é porque eu tive um treinamento, virou hábito, né? Não, tem que estar sempre lá. Aprender a contratar pessoas. Isso também é algo básico que não é bem feito, assim, que a gente vê que não é bem feito. O que a gente... E assim, acho que todos vocês já contrataram gente. Nunca ninguém chegou e falou assim, olha, para contratar, vamos utilizar e fazer essas palavras, porque a gente avalia tal... Não, tipo, eu quando fui contratar a primeira vez, fui pesquisar no Google, né? Tipo, que pergunta eu faço, né? Pra eu parecer inteligente. Então, eu não tinha nem noção, né, que aplicava teste, não tinha nem... Então, também você tem que ter treinamento, né, para tudo, para tudo.
Bom, permitir aos subordinados diretos que façam o trabalho. Isso é muito interessante, né? Porque, toda hora parando, né? Pega e fala, não, mas e aí? E agora? O que você está fazendo? Como tá? Não sei o quê. Então, por isso, o combinar, eu acho que é muito importante. Por exemplo, quando que você me entrega tal tarefa? Pronto, eu esqueci daquela tarefa, né? Por mais que ela seja entregue por etapas, ou por mais que, né, eu sei que aquela data é aquele dia, aquela hora. Se ele não entregar, por isso o acompanhamento também do plano de ação, né? Porque no plano de ação está tudo claro. Se não entregar, aí sim, né? Então, aí a gente comentou isso aqui, eu queimei largada, né? Então, desculpa, deixa eu voltar. Aí a gente já comentou logo no quando eu comecei a falar, a gente comentou, né? Uma coisa, considerar as perguntas de seus funcionários interrupções. Então, assim, o que a gente não pode é deixar colaboradores dependentes, né? Então, onde não se pensa. Então, por exemplo, toda hora a pessoa pergunta para o gestor o que ele faz, né? Porque é muito mais fácil perguntar do que tomar uma atitude, né? Porque aí a pessoa, porque às vezes também não é o colaborador que fala, não, ele não quer pensar. Não, o próprio gestor não permite, né? Ele tem medo de tomar uma decisão e o gestor fala, não, tá tudo errado, não é assim. Então, qual é a posição que o gestor está tomando, né? Mas uma coisa que a gente sempre também fala é que a gente vive muito isso nas empresas. Eu acho que caiu muito certo esse capítulo para mim. Mas, assim, o que você acha? Né? Qual é a sua opinião? O que você faria? Então, devolver para o colaborador. Quando o colaborador vem com um problema, você devolve o problema para o colaborador para que ele comece a ter autonomia, para ele perca o medo de falar sobre o que ele está pensando, porque não adianta nada. A pior coisa é quando a gente faz algo que a gente não acredita, né? E que a gente está fazendo porque o outro mandou fazer. Então, quando ele fala assim, considera as perguntas dos seus funcionários interrupções, isso me dá medo pelo que eu falei anteriormente. Você não pode ser interrompido a todo momento, mas você tem que estar acessível aos colaboradores. Então, como deixar essas interrupções menos bombeiro e mais inteligente, né? Tami, duas observações nesse sentido, de duas posições diferentes, né? Então, de colaboradora, que eu lembro uma vez que um gestor meu me falou, Aline, me traga soluções, né? Não me traga problemas, me traga soluções. E eu entendi o que ele quis dizer, tipo, ele falou super de boa, assim, não foi grosseiro, nada. E eu entendi que eu sempre tive uma visão super analítica, questionadora, aqui enxerga os problemas à distância, mas tá, e como que a gente resolve, né? Tipo, beleza, só o problema não adianta. E isso me fez ter esse olhar. Então, depois disso, né, porque eu sempre absorvi feedback assim, igual uma esponjinha mesmo. Eu comecei a levar, a gente tem esse problema, dá para fazer isso daqui. Quando fugia da minha alçada. Quando estava na minha alçada, eu já resolvia, né? Então, a gente teve, e depois relatava, já como caso resolvido. Mas porque eu sempre tive duas características, a aprendizagem contínua e a proatividade, né? Então, para mim, isso foi mais fácil, digamos assim. Quando te dão a liberdade, digamos, né, a autonomia que você precisa, você voa, né? O que eu vejo nas pessoas aí na outra posição é que é bem isso, é muito fácil as pessoas virem até você porque elas têm preguiça, porque elas têm, tipo, a facilidade que você é quase o Google, entendeu? Então, assim, beleza, você é quase o Google para elas, né? Que você sabe tudo, mas não, a gente não sabe tudo, não tem que saber tudo. Mas essa proatividade, e aí é difícil, mas precisa fazer esse exercício de deixar de executar para fazer estimular esse pensamento, que é exatamente o que você falou. Então tá, como você resolveria? O que a gente pode fazer? Tipo, você já teve alguma experiência parecida? E aí estimular esse raciocínio, né? Mas é bem complexo essa parte, assim, porque tem que deixar fazer. E tem que deixar, pelo menos, quebrar a cabeça atrás das soluções, se for algo que você tiver que validar e tudo mais. Mas aí você não gasta a tua energia com aquela
tarefa, porque tem um projeto grande e várias tarefas, né? Então, com aquela tarefa especificamente. Não, perfeito, Aline. E assim, o que eu vejo também são experiências passadas. Então, por exemplo, o colaborador também ele tem que se adaptar. Por exemplo, se eu tive uma experiência com um gestor que não dava autonomia, eu venho com esse vício, né? Eu venho com... Então, eu sempre falei que eu sempre amei estagiário, assim, não porque... Mas o estagiário, ele não tem vício. E se é um estagiário que quer aprender, nossa, vira um profissional fenomenal, né? Mas dá trabalho você, né? Mas é igual filho, né? Quem tem filho sabe, dá trabalho. E ainda mais com filho, você ainda, o não dói, entendeu? Você quer falar tudo sim, mas você precisa falar não. Mas fala, Du. Não, eu ia te falar até que no capítulo fala muito disso, você acabou de tocar num assunto que é o se doar para os outros, né? Você falou assim, que você provavelmente tem essa característica de se doar, por isso você prefere o estagiário, você ensina, Mas o grande perfil aqui que é difícil de ter, que a gente tem dificuldade disso na sociedade, das pessoas se doarem para o outro, né? Então, na hora que ele tem que ali ouvir, construir com a outra pessoa, às vezes ele prefere responder e não quer nem ensinar. Fala, tá aqui, resolve lá, porque eu tenho outro problema. E provavelmente uma pessoa que vem de cima, do top dele, ele vai ouvir muito mais. E ele não entende que ele está criando esses próximos tops, né? Que vão estar lá em cima. Então, esse fator de se doar, entender, pegar seu tempo, falar, vamos aprender junto, tá aqui, é um fator muito difícil na sociedade, né? Então, aí reflete muito nas empresas que também, querendo ou não, elas vão refletir o que a nossa sociedade é. Sim, porque a gente não é treinado para isso, né? A gente apanha, assim. É o que a Aline falou, eu sempre fui, esqueci a palavra que você usou, mas você sempre foi uma pessoa que correu atrás do conhecimento. E quem não corre, né? Então, qual é toda a história da pessoa? Então, por exemplo, quando fala assim, por exemplo, eu vou lá e faço. Só que pensa que para você subir de cargo, para você virar gestor, você tem que ter alguém. Então, você tem que treinar pessoas, porque não vão ser todas que vão ser gestores, porque tem gente que não tem esse perfil, não quer, né? Mas tem que sempre ter alguém. E quem vai estimular isso é você, né? Então, você não cresce se o outro não cresce. Eu acho que esse é o ponto principal, isso que você falou agora, com relação ao treinamento. Até com base em experiências anteriores, né, que a gente já comentou. Então, aquele caso que você falou no início do gerente que fica, e aí, já fez? Como que tá? Já terminou? Quando eu li ontem, eu lembrei do burrinho do Shrek, né, que fica, já chegou? E aí, já chegou? E aí, já chegou? A cada 5 segundos, e aí, já chegou? E aí, já chegou? Então, eu lembrei disso, mas isso é falta de preparo do gestor, para que ele não tenha a confiança necessária nos subordinados, falta de confiança do subordinado nele, subordinado, colaborador, funcionário, enfim, nele mesmo, de que ele vai conseguir fazer tranquilamente aquele trabalho, falta de preparo desse colaborador acho que foi a Aline que falou agora, será que eu vou perguntar para o chefe de novo? Eu já fui perguntar ontem, vou perguntar de novo para ele, porque eu não entendi muito bem. E aquilo que você disse no início da apresentação, será que o chefe passou direito? Será que o colaborador absorveu aquilo que o gestor passou? Então, assim, são vários fatores que influenciam, né? O famoso, são várias variáveis que influenciam na mesma situação, né? E aí que precisa entender, esse é o ponto, entender em qual etapa que essa situação está. É o gestor que não teve preparo, que não soube passar para frente, é o colaborador que também não teve esse preparo, é tudo junto. Enfim, então esse é o ponto principal da questão do treinamento. Sim. E aí vem aqui, até linkando, continuando, né? Aqui, ó, por exemplo, monitorar o que vem feito, como vem sendo feito, né? Exige tempo e esforço. E gestores precisam ter conversas regulares com as pessoas, né? Observar de perto o fluxo de trabalho, perguntar o que está atrapalhando a conclusão eficaz da tarefa, monitorar, eu já vou falar de todos eles. Monitorar precisa ser um processo ativo
e não passivo. E não adianta só monitorar. Tudo isso precisa virar feedback, treinamento, cronograma, reformulação de processos. Então, por que o monitoramento e outra, né? Monitorei uma vez e agora está tudo certo. Não é isso, né? Então, o que era o monitorar, né? Para saber assim, não, aqui eu estou vendo que está tendo dificuldade nesse sentido. É uma questão do colaborador, é uma questão do gestor ou da empresa, né? A gente está passando da melhor forma para ele. Outra coisa, o que até no Scrum traz isso, né? E a gente utiliza as reuniões diárias. Então, as reuniões diárias, gente, se vocês não aplicam ainda nas empresas assim de vocês, lógico que às vezes não faz sentido, mas é algo que a gente vê uma diferença muito grande nos clientes, sabe? A questão da melhora da comunicação, porque às vezes o outro ele nem sabe que ele está atrapalhando a conclusão da tarefa do outro da equipe. Então, as reuniões diárias, elas não são uma questão de planejamento, nada disso, mas é a questão da rotina da entrega mesmo, né? Então, assim, o que eu fiz ontem, o que eu estava programado para fazer ontem, eu fiz. O que eu vou fazer hoje, então, o que é onde está o meu foco na produtividade, né? Então, isso, por mais que pareça ser meio, tipo, ridículo, não é ridículo, porque você se preparou para falar o que você fez ontem, o que você precisa fazer hoje e o que está te atrapalhando para concluir. Então, poxa, Aline, olha, não estou conseguindo concluir essa minha tarefa porque você não me entregou tal coisa, você está afetando a minha produtividade. Então, e o que a gente vê, isso também é dar uma dó, mas é o ser humano e como a sociedade, como o Du falou, como a sociedade impõe. As pessoas têm medo de falar para o outro que, por exemplo, Aline, você está atrapalhando na minha entrega. Porque, o que a Aline vai falar? A Aline vai ficar com birra. As pessoas não conseguem ser profissionais a esse ponto, tem esse medo, sabe? De não apontar, ninguém está apontando erro, né? Mas apontando como vamos ser melhores. Fala, Marcos, eu acho que você apareceu para mim? Não? Não? Tá. E o monitorar precisa ser um processo ativo e não passivo. Aí a gente vem, tá, em qual momento da vida a gente aprendeu como monitorar? Né? Então, quando eu monitoro, eu avalio o quê? O que eu tenho que avaliar? Então, são coisas que as pessoas falam, isso é ridículo, isso eu estou perdendo tempo, isso, eu monitorei, o que eu faço com isso? E aí eu também se perde. Sabe qual a impressão que eu tenho? É que a gente, teoricamente, tem o passo de começo, meio, fim, sabe? Assim, tipo, muito bem determinado, porém, a gente consegue dar um nó, sabe? Assim, a gente dá um nó, puxa, e aí o trabalho fica uma coisa exaustiva, sabe? Uma coisa que, tipo, meu Deus, mais um dia começando, sendo que o negócio, tipo, era, teoricamente, tipo, tudo assim, se isso não der certo, faz isso, se isso não der certo, mas é isso que me traz, assim, falta de ar, assim, sabe? Ansiedade. Bom, e aí ele veio no desenvolver relacionamento, né? E aqui ele fala, as mudanças necessárias nesse aspecto se baseiam sobretudo em transformação de valores. E até ele comenta no próximo, eu não sei se é aqui ou se é no próximo, mas sobre a questão de valores, né? Não adianta, os valores da empresa, né? Os valores que a gente fala, valores básicos, né? Que a gente tem a gente acredita que todo mundo tem honestidade, né? É um valor básico, mas não é todo mundo que tem esse valor básico. Eu nem vou falar sobre isso, né? Vamos supor que todo mundo é honesto, né? Porque se a pessoa não é honesta, realmente não é nem treinável isso, né? Então, nem, né? Tchau e bênção, né? Mas os valores da empresa, a gente tem que entender se a pessoa, ela realmente vem ao encontro dos valores, e se não vem ao encontro, tchau,
porque não vai dar certo. Então, assim, se o valor da empresa é que, vamos falar uma coisa, sei lá, uma coisa besta, o valor da empresa é começar a trabalhar às 4 da manhã e terminar meio-dia. Então, a pessoa tem que, né? Tudo bem, acho que nem isso não é nem valor, mas estou dando um exemplo retardado, mas não, mas se a pessoa não vai, ou se a pessoa não quer ir, ou se a pessoa não é o intrínseco dela, não consegue treinar, não adianta, é sofrível para a pessoa e para a empresa, não vai chegar lá, né? Se falarem para mim, olha, para você trabalhar nessa empresa, você tem que estar acordada todos os dias, meia-noite, esquece, vou falar tchau, não dá para mim, né? Então, assim, aí ele fala, né, que quando você é um colaborador individual, o criar relacionamentos não é algo essencial, porque o meu sucesso depende de mim mesmo, lógico, por mais que tenha trabalho em equipe, como ele já diz, mas é uma questão que, eu preciso ter a cultura corporativa, né? Eu preciso ter a cultura corporativa e fazer bem feito o que eu faço. Mas o gestor, ele precisa aprender a estabelecer relacionamentos com 3 pessoas, né? O chefe, por extensão, a estrutura gerencial, subordinados direto, aí ele fala, né? Sobre o desenvolver o respeito e apoio mútuo. Então, até o livro do... Ai, meu Deus, fugiu, calma, que eu tenho ele aqui. É do monge executivo, né? Que a diferença entre autoridade e poder, né? Então, a questão da autoridade pelo respeito, pelo teu exemplo, e não é porque eu mando, não é isso. E a questão de fornecedores, clientes, outros grupos relevantes, relacionamentos de propósito comum. Então, lógico, gente, é óbvio isso. Então, por exemplo, se o Du eu conheço, se o Du eu tenho boas referências, né? Se o Du está no meu relacionamento, lógico que eu vou escolher trabalhar com o Du, contratar o Du, do que pegar uma empresa que eu não conheço, né? A vida é assim, por mais que a gente fale, o quem indica, né? Que a gente hoje não sei se fala muito do quem indica, mas é diferente. Vamos lá. O que indica é a questão de você contratar alguém, trabalhar com alguém sem considerar as competências e habilidades. Eu estou contratando porque é meu amigo e eu quero me beneficiar com isso. Isso é uma coisa que não tem que ser feita, mas a questão assim, mas eu conheço ele e ele está contemplando o que eu preciso, seja para um cargo, seja para um trabalho, ele contempla tudo, e além de tudo eu tenho um bom relacionamento com ele, é lógico que eu vou escolher essa pessoa, eu não tenho dúvidas, né? Mas eu acho que essa é a grande diferença aí, agora eu cheguei nessa conclusão entre o que indica e o relacionamento. Não sei se todo mundo concorda. Bom, aí ele cita aqui, né, os 2 exemplos de problemas de transição, que é o Barry e a Mary. Na verdade, ele não foi nem um pouco criativo nos nomes, né? E aí ele cita do Barry, que ele era um vendedor super power, aí ele virou gerente de vendas regional, e aí ele não teve apoio nenhum, né, treinamento, nada. No final, ele saiu da empresa para voltar a ser vendedor e ganhar até mais. Então, ele também comenta no livro sobre as principais saídas das pessoas das empresas, né? Normalmente é por isso, porque não se identifica com a cultura, mas não é que ele não se identifica com a cultura porque ele não quer, porque ele não recebeu treinamento, aí volta tudo que a gente está falando, né? Então, não foi dado o que deveria ser dado para que ele pudesse se ambientar, né? E a Mary, que era uma excelente programadora, né? E daí ela virou gerente da equipe, e aí ela teve diversos problemas, afinal de contas, né? Problemas não, situações complicadas. Ela teve isso porque, como a gente já disse no começo do capítulo, virar gestor não é algo que está intrínseco, você precisa ser, né, treinado.
e aí ela teve todo o apoio, o gestor dela acima foi vendo, monitorando, vendo o que precisava ser feito. Então, em um momento foi a questão de coaching, no outro momento a questão de feedback, a questão de delegar, e foi lapidando essa pessoa e deu super certo, né? Foi trabalhoso, então quando a gente lê, né, esse trecho no livro, a gente vê o quanto foi trabalhoso, né? Então, o quanto que ele gastou o tempo, né? Despendeu tempo para monitorar, para treinar, para dar feedback, mas o resultado foi muito bom, né? E aí, com certeza, a Mary, aí ele não fala, mas a Mary vai ter crescimento dentro da empresa, porque ela desobstruiu essa parte inicial do pipeline, né? Fala, Du. A Mary, em algum momento também, começa a dar tempo para ele. Todo o tempo que ele gastou com ela, treinando ela, a hora que ela vira nessa pessoa que o livro coloca assim, tão boa, ela começa a liberar ele muito tempo dele. Então, tudo que ele investiu não foi gastar, né? Ele investiu tempo nela, criou uma relação boa de confiança, deixou ela num ponto importante, e aí ele começa a ter mais tempo até para trabalhar outros, né? Então, é um investimento de tempo e não um gasto de tempo ali. Sim, concordo, Du. E a questão... aí vamos voltar um pouquinho, né? Se isso é feito, olha o que se economiza com tempo de recrutamento, seleção, né? Contratação. Então, não só tempo, como gastos, né? Porque é muito normal a questão de, tipo, contratou, passou o mês, não serve. Porque às vezes tem pessoas realmente que não servem, né? Vai ter o que em 20 dias vai falar, puta, não dá, né? Mas, assim, é muito mais hoje ter a pessoa que não serve, e aí ou manda embora logo de começo, ou fica com a pessoa para falar, não vou contratar, não vou passar por todo o processo. Aí enacou de vez, né? E daí já ficou com a pessoa atravessado, já não... Né? Mas olha o quanto, teoricamente, se economiza. Por isso que um dos indicadores de desempenho, que, na verdade, ele é um indicador de recursos humanos, mas eu acredito, pensando agora, não deveria ser só um indicador de recursos humanos, né? Que é o turnover, né? Que analisa a quantidade de entradas e saídas, né? Porque, tudo bem, se entrou porque aumentou vaga, tem mais colaboradores, ok, né? Teve crescimento, mas ele compara essa entrada e saída de colaboradores. Mas eu acho, porque ele deixa claro no final, isso não é uma responsabilidade de RH, né? Isso o RH ele não tem essas habilidades e competências para dar esse treinamento. Então, o RH, com certeza, ele entra no começo para passar normas e procedimentos da empresa, valores, coisas básicas, né? Mas o específico da área não tem como ser RH. O RH não entende de comercial, financeiro, não entende tudo isso. O RH entende de RH, né? Mas vamos lá. E aqui ele dá algumas dicas para gente de táticas de Nossa, para mim foi difícil escrever essa palavra, agora estou tendo que falar. Desobstrução do pipeline. Então, na verdade, o que ele faz? Né? Ele meio que ele faz um resumão para gente, né? Do beabá. Então, ele traz aquele quadro inicial e aí ele traz aqui um passo a passo. Então, preparação, né? Comunicar com clareza as habilidades, gerenciamento de tempo, valores profissionais. Então, ele sempre está focado nesses três pilares, né? Que o que requer para passagem. E aí, o que eu vejo, né? Na descrição de cargo, e vou até começar a reparar, nunca reparei nisso, mas nas descrições de cargo, será que a gente tem bem certinho isso? Por exemplo, o que a gente quer como valor profissional, o que a gente quer como gerenciamento de tempo e o que a gente quer com as habilidades, né? Quais são as habilidades, as suas atribuições. Então, eu não sei, né? Nunca pensei dessa forma, mas para começar a pensar. E aí, fornecer treinamento para que a pessoa faça as mudanças necessárias. Uma coisa interessante que a gente faz nas empresas normalmente é a questão de rotina. Coisa básica, sabe? Assim, tipo assim, como organizar a sua rotina? Tipo, meio ridículo, mas o que é meio... Tipo, é ridículo, mas a gente não começa sem fazer isso. Por exemplo, como que organiza uma rotina?
de tal a tal, então assim, tudo tem que ter começo e fim. Então tá, aí a gente, lógico, né, tudo depende se é um operacional, se é um tático, se é um estratégico, mas vamos supor que é um operacional. Um operacional a gente põe horário para tudo. Então assim, ver e-mail. Ver e-mail, você vai olhar e-mail que horas do dia? Lógico, também depende de cada função, mas eu vou ver e-mail a hora que eu chego, das 8 às 8h15, e eu vou ver e-mail das 2 às 2h30 e talvez, sei lá, às 6 horas, das 5h45 às 6. Para que a pessoa comece a ter essa rotina do começo, senão, quando vê, ficou 1 hora no e-mail. Aí a atividade que tem que ser feita não foi feita. Então, a gente trabalha, por mais que seja óbvio, a gente trabalha muito a rotina nas empresas. E aqui ele traz a questão da matriz de liderança da GE, né? Então, que ele compara os valores com os resultados. Então, por quê? Não adianta você ter resultados altos e valores baixos, né? E aqui que ele comenta, tá, eu posso ter o melhor resultado, mas o meu valor está lá embaixo. O que a gente faz? Normalmente, se a pessoa não consegue aumentar esse valor, tchau, porque ele pode ser o melhor profissional, ele pode ser o melhor, porém, não vem ao encontro. E aí o exemplo, a questão de mostrar, como é que ele falou até no... Quer ver, ó? Opa! Mostrar integridade pessoal, né? Porque não vem ao encontro, porque não adianta nada. A empresa ela preza por valor pontualidade e o gestor não chega pontual. Não adianta, bem. Por mais que ele fale, eu não sou pontual, mas eu fico até às 10 da noite. Tipo, isso não é o que a empresa quer. A empresa quer pontualidade, né? É aquela história do cafezinho, né? A empresa não quer que faça cafezinho com 3 medidas ou com 5, ela quer com 4, ponto. Né? Aí vem o monitoramento, que para mim é algo fenomenal, né? Então, como checar se a transição está sendo feita com eficiência, que foi exatamente o que o gestor da Mary fez, né? Então, a questão da amostragem, a observação e a análise de lacunas. Então, qual é a lacuna, onde a pessoa deve chegar, onde ela está, o que a gente vai fazer para ela chegar lá. A questão dos feedbacks e os coachings regulares, né? Como a questão também de treinamento. Então, ele chama aqui de intervenção para ajudar. E a única forma de desobstruir o pipeline da liderança é agir. E também a gente vê, né? É porque tal colaborador não é pontual, mas só eu estou sofrendo, né? A pessoa não sabe que tipo assim, não é que ela não sabe que ela não é pontual. Ela chega 10 minutos atrasada e para ela tudo bem, porque para ela não faz diferença. E aqui eu aqui sofrendo sem falar. Então, e aí a gente vem de novo, né? Aquele medo das pessoas falarem, mas é uma coisa tão... eu tô aqui profissionalmente falando, e o valor da empresa é que seja pontual. Então, se 10 minutos não faz diferença, eu até entendo, mas tem que ser pontual, né? E mostrar o porquê, não só o mandar, né? Tem porque tem, né? De novo, né? Igual filho. Por que não? Por que não? Não, tem que ter um embasamento. E aí ele fala do coaching de novo, feedback, principalmente ele fala do gerenciamento de tempo, aprendizagem e parcerias com colegas, trocas de ideias, experiências, benchmarking com empresas locais, reuniões, leituras e viagens, compartilhar boas práticas, leituras recomendadas, viajar com o chefe é bom, até para entender um pouco mais da empresa, né? E a nova atribuição de trabalho são treináveis. Aqui a gente chegar numa conclusão, né? Se a nova atribuição de trabalho a gente consegue treinar com esse novo gestor, ou é melhor ele continuar a vida como colaborador individual, né? Então, aquela famosa, a gente perde um ótimo operador para ser um péssimo gestor e a pessoa vai embora da empresa, né? Aí, praticar e aperfeiçoar as novas habilidades.
eu printei porque eu achei muito interessante esse parágrafo. Ele fala, ao dominar uma habilidade nova, os gestores não apenas dedicam mais tempo a ela, como também acabam aprendendo a valorizá-la. Eles precisam de provas de que mudança de valores é uma boa estratégia que levará à satisfação pessoal. Quando descobrem que essas habilidades ajudam a equipe a alcançar os objetivos e recebem aprovação por seus esforços, costumam adotar um novo valor. Então, é o que a gente está falando. Às vezes ele não faz, não é por maldade, porque ele vê que aquilo lá não para mim aquilo é besteira. Então, de novo, não é porque eu falei de rotina. Hoje, que amanhã está todo mundo lindo e perfeito na rotina. Lembra? Hábitos, né? Então, vai ter a pessoa que não vai fazer a rotina, vai ter a pessoa que é besteira, eu vou enfrentar mesmo, porque nunca mais ninguém vai cobrar nada ou não vai monitorar. Então, besteira, deixou de lado. Então, a importância, de novo, do monitoramento, né? De, tipo, e aí, como é que tá a rotina? E aí, deu certo, né? Aquelas perguntas que a gente fala, a gente meio que se faz de, não sei se é a palavra de idiota, mas se faz de idiota bem-vindo, né? Um idiota bem-vindo para você trazer esse valor da estratégia para o colaborador. Você não tem que dizer para o colaborador que aquilo é importante, ele tem que entender que é importante, né? E aí que ele valoriza. E aí que ele traz, né? Quem é responsável? O gerente dos gestores. Ele diz que é uma pena nessa normose de não realizar treinamento, porque foi o que a Mari falou, é quando a gente trava o pipeline da liderança logo no começo, e se você está com problemas de preencher vagas de gerência, vai olhar na base. O pessoal está treinado, o pessoal está sendo monitorado, volta lá, que provavelmente a causa raiz está lá. Aqui eu trouxe uma coisa para mim, só para... E acabou. Ufa! Falei, hein? É que é um tema particularmente que eu gosto. Imaginei. A empolgação, né? Porque agora... assim, me traz muito... Eu só já deixo você falar, Chá. É muito óbvio, sabe? E a gente não faz. Não, me coloca... É muito óbvio. E assim, quando eu li, o que eu pensei na hora foi a questão da comunicação, que a comunicação e treinamento, né, que são os dois pilares, eu entendi dessa maneira. E aí eu comecei a pensar em situações passadas, né, talvez tenha acontecido com mais gente aí também, e eu falava, putz, como, assim, eu vi os dois lados, inclusive, o lado de como poderia ser muito diferente se eu tivesse esse tipo de informação, não só eu pessoalmente, tá? Mas Perfeito. Se todos passassem por esse tipo de situação, as coisas no passado, muitas situações do passado, poderiam ter sido muito diferentes. E o outro lado foi, apesar de não ter tido esse tipo de informação e treinamento naquela época, ainda teve outras muitas coisas que deram muito certo. Então, assim, foram duas linhas de pensamento, então eu falei, bom, ainda que não tive essa oportunidade, né, de ler isso lá atrás, ainda assim muita coisa deu certo. E o outro lado poderia ter dado mais certo ainda, né, em diferentes situações, se houvesse essa integração ali, né, em relação a treinamento, em relação ao acompanhamento, ao monitoramento, não ficar simplesmente o burrinho do Shrek, e aí, já fez? Já fez? Já terminou? Vai entregar quando? Né? Algumas situações que poderiam ser totalmente descartadas na época. Então, eu achei assim, né, não vou falar que deu uma certa depressão, mas foi um certo, como se diz assim, um flashback que foi passando ao longo do capítulo, fala, putz, mas isso daqui naquela situação poderia ter sido diferente. Tá? Então, acredito que com vários de vocês também. Né? Sim. Assim, foi um sim sucinto, assim, sim. Sem detalhes, sim.
Na verdade, assim, o que me traz realmente, além disso, é o que eu comentei anteriormente. Tipo, meu, quantas vezes o trabalho foi algo assim, pesado, exaustivo. Tipo, meu, o que eu faço com essa pessoa? Sabe, assim, é uma coisa que podia ser muito mais leve. Porque é leve, né? Tudo... Exatamente isso. Essa é a palavra, leveza, né? Poderia ter sido muito mais leve, muito mais, uma transição, ou não só transição, mas um processo muito mais tranquilo, o que muitas vezes não acontece, ou não aconteceu. E assim, tudo tem o seu lado bom, né? Porque por mais que ok, a gente não tinha isso, e assim, líderes nossos natos, né, pessoas mais experientes, que já viveram, e outra, tem a liderança nata por trás, nos passaram isso de alguma forma que, na verdade, nem elas sabiam que estavam passando, e nem a gente, e a gente não sabia que estava recebendo. Exato. Mas também tivemos isso, né? Sem ter a consciência do beabá, do passo a passo. E a parte boa é que, assim, hoje eu consigo aplicar nas crianças, né? As crianças... Sim. Porque, pelo menos, eu com eles eu tenho consciência que eu estou aplicando, sabe? Diferente de lá atrás. Porque, meu, é isso, foi isso que você me prometeu? Então tá, estou esperando nessa hora, nesse dia. Se não fez, e aí gerar todo esse desenvolvimento, né? A questão da escola da vida, né? De mostrar para os adolescentes de hoje, né? Para eles serem adultos melhores do que nós. Então, acho que a escola da vida até vem disso, né? Du, não sei se você já viu, mas é o projeto social da agência de gestão. Mas, é isso que eu ia falar para mandar para ele também. Vou mandar. Eu não vi a fundo, mas eu já vi postando alguma coisa e entendi, né, em linhas gerais. É que todo mundo fez assim, é porque o pessoal está fazendo parte, mas é bem isso, trazer o que a gente não teve, que a gente bateu muita cabeça, né? Eu acho que o até que ficou... só aproveitando o gancho rapidinho, só aproveitando o gancho rapidinho, Dudu, depois eu falo com você sobre isso, tá? Porque eu tinha pensado, só estou aproveitando o gancho, tá? Que uma conversa que eu tive com a Camila, que ela vai pedir algumas coisas e talvez você possa ajudar nisso. Também acho. Mas vamos lá. Desculpa o adendo ali. Vamos lá, Aline. Legal. Eu acho que esse capítulo foi bem importante. Eu acho que, né, posso estar me precipitando, porque eu não li todo o livro, mas um dos mais importantes, porque ele é a base. Então, eu tive essa sensação. Enquanto eu lia lá, desde a introdução, aí fui lendo ele, eu fiquei pensando que se não passa dessa parte, vai dar errado as outras partes, vai ser mais difícil, né? Não é que não vai chegar, você vai ser gestor de outros gestores e vai, enfim, ser gestor funcional. No caso de pequenas empresas, isso é mais visível ainda, porque não tem todos esses cargos, né? Todas essa cascata, enfim. Mas que esse é bem importante, né? E essa mudança de valores é tão difícil, né? Então, tem uma parte que ele fala, né, no final, que ele fala assim, ó, muitos gerentes de outros ficam presos aos valores profissionais de gerenciar a si mesmo. Eles continuam dedicando boa parte do tempo ao trabalho técnico ou profissional que apreciam e valorizam. E ele fala em diversas passagens que é mais fácil você você ficar preso naquilo que você é bom do que você assumir a tua vulnerabilidade e, tipo, você tá aprendendo e que você vai ter que mudar o teu valor. É muito difícil mudar isso, né? Então, é o medo, né? Eu fiquei bem reflexiva em relação a isso, que essa transição, assim, é mega importante. Então, eu achei esse capítulo sensacional. Gostei muito. E assim, né, como a gente nos trava na vida em relação a isso, né? Em vez de enfrentar, a gente vai para trás. Então, por exemplo, sei lá, eu quero aprender a falar inglês. Meu sonho é aprender a falar inglês, vamos supor. Mas eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de assumir que eu não sei, eu tenho medo... E aí eu passo a vida e não aprendo inglês. Né? E isso é o tempo, porque quando você vai aprender uma coisa nova, quando você tá... aquilo lá dá medo, você quer se afastar, você te tira da zona de conforto, te dá ansiedade, te dá... E você se afasta, né?
Agora, vamos lá. Em qual momento da vida a gente é treinado para falar, não se afaste, vá, porque isso vai passar, né? Então, de novo, é a questão de falar, vai que vai tudo certo. Olha que leve. Você pode errar, né? Quando que a gente é treinado para errar, se na escola a gente tem que tirar 10? Quando que a gente, né? Dos pais passam, você tá errado, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Você aprende sempre o que é certo e errado, não existe meio termo, né? Então Sim. Isso foi uma coisa que eu sei que a gente já passou do tempo, mas isso eu aprendi muito com o Juninho, né, meu marido. Ele sempre, as criações foram muito diferentes, assim, né? Meu pai é alemão, eu venho de família alemã, então tudo era, tipo, o certo ou errado, não tinha meio termo, assim, né? E ele me ensinou muito, a questão não existe certo ou errado, existe ponto de vista. Então o que pode ser certo para mim é errado para o outro, está tudo bem. E tudo bem, né? O fracasso não é... Aí vem, né? O fracasso não é a questão de você errar, é a questão de você desistir, que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? De não fazer porque eu desisti. Mas a gente está muito poético hoje, gente. Eu acho que... Deixa eu só fazer um comentário do Rock Balboa? Vocês falando de certo e errado, nesse capítulo ele fala muito que muitas vezes esse gestor de primeiro nível, ele volta nas tarefas mais técnicas, faz o que é técnico, porque é onde ele se sente confortável, onde ele sabe que ele vai acertar, né? Então, assim, ele fica desconfortável com a possibilidade dele errar nesse novo cargo. Ele fica desconfortável com o fato dele não se sentir totalmente útil, porque ele não sabe exatamente o que ele está fazendo. Então, ele não faz o papel dele e volta no técnico. Isso tem muito a ver com o certo e errado. Eu sei o que é certo, eu sei o serviço que eu fazia, eu sei que era assim que funcionava. Então, por que não fazer? Pelo menos eu vou sentir que eu estou fazendo certo e vou me sentir útil novamente, né? Então, tem muito essa questão também, esse medo de enfrentar o novo, esse medo de ir para frente, de errar, de fazer diferente. Acho que ele traz muito isso nesse capítulo. Não, e o medo de errar na frente dos outros, porque quando ele errava sozinho, entre aspas, né? Tudo bem que ele estava afetando a equipe inteira, mas agora, como que eu, gestor, né, erro e os outros meus colaboradores vão ver? Onde vai ficar a minha reputação? Na verdade, é o contrário, né? O ser humano erra. Gente, mas é isso. Mais algum comentário? Observação? Que eu acho que hoje a gente iria, né? Iria até umas 9, com certeza. Bom, então tá. Então vamos lá. Chá, depois fala com o Du sobre tudo. Eu acho que ele vai ajudar bastante. Vai ser bem legal. Tá? Uhum. Não, gente, beleza. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É que a Mari não tá. Até se você quiser parar de gravar, pode parar, tá? Não é outra coisa, nada a ver.